Boa noite, pessoal. Meu nome é Márcia Graciela Luft. Eu sou aluna do mestrado de Linguística da Unemat, Universidade Estadual de Mato Grosso. A minha professora orientadora é Elisângela Patrícia Moreira da Costa, professora doutora da Unemat de Cáceres. E o meu trabalho é um recorte do livro didático, uma análise dialógica do livro didático do ensino médio. A verbovisualidade em atividades de literatura. Eu escolhi uma coleção de livro didático que é usada aqui na minha cidade. Como eu moro no interior do estado de Mato Grosso, nós temos apenas uma escola de ensino médio, que é onde eu leciono, então a análise para esse trabalho foi apenas de uma coleção de livros didáticos. E qual que é a justificativa desse meu trabalho? Bom, eu senti uma necessidade muito grande de fazer um trabalho referente à literatura no ensino médio pela minha experiência profissional, já de 23 anos em sala de aula, trabalhando literatura, e eu senti essa necessidade de estar fazendo um trabalho direcionado à literatura. E também, outro motivo que me impulsionou a fazer esse trabalho foram os resultados os exames nacionais Enem, PISA, os dados do INEP, que demonstram uma baixa proficiência leitora dos estudantes do ensino médio. Ou seja, nossos alunos, eles têm bastante dificuldade em leitura, interpretação e compreensão. O objetivo geral desse meu trabalho é investigar a verbovisualidade em atividades de literatura em uma coleção de livros didáticos de língua portuguesa do ensino médio, que foram editados em 2016, indicado pelo Programa Nacional do livro didático e do material didático. O objetivo ainda é compreender, a partir das propostas didáticas direcionadas para a reprodução de pintura, quais relações dialógicas são estabelecidas para promover a formação do leitor literário no ensino médio em uma coleção de livro didático de língua portuguesa do ensino médio. Quais foram, então, as perguntas, que me fizeram instigar, em busca desse resultado quanto a esse trabalho? Quais são as relações dialógicas estabelecidas entre as propostas didáticas direcionadas para a reprodução de pintura e os estudantes? E por meio das atividades de leitura apresentadas em uma coleção de livro didático de língua portuguesa do ensino médio para promover a formação do leitor literário. Como essas relações dialógicas podem favorecer a formação do leitor literário do ensino médio? E quais as estratégias teórico-metodológicas são empregadas para a formação do leitor literário do ensino médio? Quais foram os procedimentos metodológicos adotados para essa pesquisa? Primeiramente, fora feito um levantamento das escolas de ensino médio da cidade de Canarana. Como eu já falei, a minha cidade é uma cidade pequena, e por volta dos 25 mil habitantes, nós temos aqui apenas uma escola de ensino médio. Identificação dos livros escolhidos pelos professores de língua portuguesa. Então, se nós temos apenas uma escola de ensino médio, nós temos apenas uma coleção adotada de língua portuguesa para ensino médio. Então, após esse processo, fora feita a descrição da coleção de livro didático selecionada, e em outro momento, o levantamento quantitativo das atividades direcionadas às pinturas, constituídas pela dimensão verbo visual do enunciado, e aí, em seguida, a seleção e análise dialógica do corpus. Então, trata-se de uma pesquisa documental de abordagem dialógica, fundamentos em teoria dialógica da linguagem de Bakhtin e o círculo, especialmente nos conceitos de relações dialógicas e compreensão ativa, em diálogo com os estudos acerca da dimensão verbo-visual do enunciado de Bright e Costa. O objeto da análise. Então, a coleção adotada para essa pesquisa é a coleção Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, do William Cereja, Carolina Dias Viana e Cristiane Damien. É uma coleção do ensino médio composta por 3 volumes, o livro do primeiro, segundo e terceiro ano. A editora dessa coleção é a Saraiva e foi indicada pelo Programa Nacional do Livro Didático 2018 a 2020. E, por conta da pandemia, essa coleção também está sendo usada agora no ano 2021. Essa coleção ela fora escolhida pelos professores de língua portuguesa da Escola Estadual Paulo Freire, aqui de Canarana, os professores de língua portuguesa dessa escola pública em que eu leciono. Podemos perceber, então,
por meio desse primeiro gráfico que está aí, como está a distribuição das reproduções de pintura nas seções desse livro didático. Nos 3 volumes desse livro, encontramos 158 gêneros de reprodução de pintura em suas respectivas seções. Ou seja, o livro ele tem abertura de unidade, abertura de capítulo, foco do texto, foco na leitura, foco na imagem. Ou seja, nós temos, o livro é dividido em várias seções. Ele inicia sempre com literatura, aí atividade de literatura, aí depois gramática, atividade de gramática, e sempre também, em cada capítulo tem produção textual. Traz-se um gênero textual, para daí se trabalhar a produção textual. E aí percebemos, pode-se perceber por meio desse trabalho, dessa pesquisa minuciosa nessa coleção de livro didático, que as maiores ocorrências se encontram nas seções foco no texto, 32,91%. Literatura, abertura de capítulo, 18,99%, e foco na imagem, 11,39%. E abertura de unidade, 10,76%. Nas demais seções, as incidências foram menores de 10%. O menor percentual de incidência nas seções foco na imagem, 11,39%, trata-se da seção dedicada à leitura de imagens, em que percebemos o trabalho dos autores por meio das comandas de atividades, mobilizar estratégias importantes de leitura de imagens, e esse é um dado que nós iremos retornar no próximo gráfico. O próximo gráfico, ou seja, o gráfico 2, ele nos mostra a posição, função das reproduções de pintura no livro didático. A composição texto-literatura são pinturas que compõem textos teóricos dos livros e ou boxes complementares dos conteúdos da literatura. Composição box explicativo, pinturas que compunham os boxes com curiosidades ou complementos de informações ao texto principal. Nessa forma de abordagem, observamos em alguns momentos do texto verbal dos boxes referências às pinturas utilizadas ou aos seus autores, mas comumente elas aparecem dialogando implicitamente com o texto principal, ou seja, o texto verbal, sem menções textuais a elas. Percebe-se também a atividade de leitura, pinturas tomadas como objeto de leitura e atividades específicas. E ilustração, ou seja, as pinturas apareciam nas seções de abertura de unidade, abertura de capítulo e atividades sem qualquer menção a elas. Por esse gráfico agora, o gráfico 3, as reproduções de pintura nas seções dos livros. A maior parte das pinturas, como objeto de leitura, se concentram nas foco da imagem, 46%, produção de texto e por dentro do Enem e do vestibular, 15%, e conexões, 12%. E as demais seções representam 4% do total. Ou seja, nesse slide, a maior parte das pinturas inseridas na obra ocupa a posição de ilustração, com 58% das ocorrências, compondo outros textos ou atividades sem menção à materialidade específica da pintura. Com objeto da leitura e na composição dos boxes dos capítulos, ambas com 16,46%, e na composição dos textos principais das seções de literatura, 8,86%. Então, esses dados obtidos até essa fase da análise, nos levam às seguintes considerações. Dos 3 volumes analisados, encontramos, então, um total de 158 gêneros de reprodução de pintura, em suas respectivas seções. Encontramos 2 formas de abordagem nas pinturas nos 3 volumes de livros. Primeiro, pintura na forma de ilustração, 58,23%, de páginas, atividades e de outros textos. E pinturas tomadas como objeto de leitura, 16,46%. As pinturas como objeto de leitura foram encontradas nas seções foco na imagem, 46%, produção de texto e por dentro do Enem e do vestibular, 15%, conexões, 12%, e as demais seções representam 4% total, respectivamente. Na atual fase dessa pesquisa, que ainda encontra-se em andamento, analisamos exemplos das seções foco na imagem, 46%, e conexões, 12%, pelos seguintes critérios. Maior incidência, ou seja, percentual. Seção foco na imagem é aquela em que os autores anunciam no manual do professor realizarem um trabalho de leitura de imagem.
E trata-se de sessões que se desenham melhor uma proposta autoral, já que as sessões dedicadas a questões de vestibulares e Enem são recortes de questões de exames nacionais já concluídos. Essas aqui são as minhas referências bibliográficas que serviram de apoio para o meu trabalho, e espero que esse meu trabalho feito através das pinturas do livro didático possa contribuir com outros trabalhos que possam serem feitos através desse mesmo tema do livro didático, analisando as pinturas e que contribuição que essas pinturas têm para um leitor crítico, né, para que o nosso aluno do ensino médio ele aprenda a ler, a compreender, né, a verbovisualidade que está nos livros. Meu muito obrigada, agradeço a todos e tenham um ótimo final de ano.